Irmãos, o livro de Colossenses, ele tem 4 capítulos, né? Ou melhor, carta. A gente fala livro porque é da Bíblia, mas na verdade foi uma carta. E nós vamos fazer uma série de mensagens na direção do Espírito Santo, como foi das outras vezes. Está sendo muito bom, né? E incentiva as pessoas a lerem. Eu vou me aprofundando ali na direção do Espírito Santo para a gente tirar ensinamentos para a nossa vida. Tá bom, irmãos? Amém? Eu vou fazer uma rápida introdução para você, né? Na verdade, a cidade de Colossos, eu já ouvi alguns comentários falando Colossas, mas é Colossos, né? Fica na Turquia e ela já está totalmente, como se diz, subterrânea. Já está só os estrondos dela, né? Então, tem que fazer escavações para a cidade. Só tem nos registros, né? Mas ela fica mais ou menos onde ficava, né? De 120 a 160 quilômetros da cidade de Éfeso. Tudo bem? Atualmente é a Turquia. Paulo também, ele não iniciou essa igreja. Quem iniciou essa igreja foi Epáfras. O 1:7 diz isso. Tá. A carta de Éfeso e de Colossenses, elas têm uma similitude, né? Elas são cartas para advertir referente a alguns pontos. A de Éfeso dá ênfase à unidade e grandeza da igreja. A de Éfeso, ou seja, a de Efésios, né? Éfeso é a cidade. A carta de Efésios, a igreja. A de Colossenses, ela já ressalta a divindade e a plena suficiência de Jesus Cristo. Dá uma ênfase a Jesus. Vocês vão entender por quê. O propósito era refutar ensinamentos hereges. Herege, no caso, sem fundamentação bíblica, que não estava na direção do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, que estavam causando confusão entre os cristãos da cidade. Então, tinha vários ensinamentos. Nós não vamos nos ater a esses ensinamentos, só dar uma pincelada para vocês. Ensinamentos fora do escrito, né? Não tinha a Bíblia na época, né? Dos escritos do ensinamento do Senhor Jesus, daquilo que realmente foi revelado. Várias situações. Até mesmo eles estavam colocando para se atentar com relação às práticas judaicas, né? Do Antigo Testamento ali, achando que isso daí daria salvação. Também o culto a anjos, né? Eles também não entendiam assim que Deus criou o mundo em si por escalas de anjo, porque eles colocavam Deus como tão santo e a terra totalmente impura, então eles não entendiam assim, eles estavam tendo assim, obviamente, uma parte. Então tinha uma série de situações, né, que não estava nem um pouquinho legal. O que diz justamente isso, Colossenses 2:8. Olha só como diz. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, tradições, práticas que estavam falando que isso levava à salvação. Obras, não, e sim Jesus Cristo. Então, há sempre, desde a fundação da igreja, a artimanha maligna de tirar a ênfase da salvação em Jesus Cristo. É muito importante essas advertências. O gnosticismo, que seria basicamente uma filosofia, né, vem da palavra grega gnose, conhecimento, que é a filosofia em si. Então, estava muito na questão filosófica. Eles pregavam que a salvação era pelo entendimento. Interessante, né? E não pela experiência, pela aceitação de Jesus Cristo
e ali se tornando uma nova criatura. Não, eles achavam que a pessoa ia estudando, alguns tinham um esclarecimento, o entendimento, aí era salvo. Totalmente fora, era a filosofia gnóstica. Também se misturava com esoterismo, era umas coisas meio complicadas. E estava entrando toda essa mistura, estava entrando na igreja. E aí Paulo, o apóstolo Paulo, resolveu escrever a carta de Colossenses. Quem levou essa carta foi Onésimo. Onésimo era aquele escravo, fugitivo, que Paulo, em cadeias, ganhou ele para o Senhor Jesus. O patrão dele foi Filemão. Então, ele levou a carta também de Efésios, também de Filemão e a de Colossenses. Segundo registros, o Filemão, ele frequentava essa igreja de Colossenses. Pensam, né? Então, essa é a visão ampla da carta. E a ênfase deste livro é Jesus Cristo como cabeça da igreja, também como cabeça do universo, como Deus, como Criador. Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus e Senhor. E a salvação é em Jesus Cristo. Em síntese, a carta, o livro, ele ressalta isso. Agora vamos pegar alguns pontos, e vamos caminhar no seguinte tema: permanecendo firmes na fé. Permanecendo firmes na fé. Nós vamos até o versículo 23. Logo no início diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Amém? Paulo, apóstolo. Irmãos, muitas das vezes a pessoa pensa assim: eu não posso falar o que eu sou, porque não, se você é do Senhor, declare isso. Eu, servo do Deus vivo, o Deus ao qual eu entreguei a minha vida e o sirvo de todo o meu coração. Você não está esnobando, não, você está falando a verdade. Se você falar isso de coração, eu sou filho de Deus, disse. É assim. Tá bom para você? Você também. Percebeu? E Paulo falou: olha, eu, Paulo, pode ser Josimar, pode ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A palavra apóstolo quer dizer enviado, embaixador, representante. Essa é no original. Amém? Então, é importante, a função de apóstolo para a igreja do Senhor. Então, ele tinha uma função de cuidar das igrejas também, dos pastores. Está caracterizado nos 5 ministérios. Em Efésios 4:11, fala sobre os ministérios, ressalta, É engraçado que numa mão assim tem os 5 ministérios. Primeiro, o polegar, o mais forte, apóstolo. Depois, profeta. É fácil, profeta, que sempre leva a palavra. Profeta, evangelista, pastor e mestre. São os 5 ministérios da igreja, que pode ser resumido também numa pessoa só. Jesus Cristo tinha os 5 ministérios, E os ministérios da igreja do Senhor, cada um desenvolve, uma ministração. Mas tem a figura do apóstolo, que é importante. Os apóstolos são aqueles 12, É lógico que tem um movimento apostólico. Nós temos na nossa época muitos que são ungidos apóstolos, pela sua posição, e assim como a igreja, a denominação, assim crê. Mas os nossos apóstolos são aqueles que viram o Senhor Jesus, os 12, mais o apóstolo Paulo. Fora isso, não temos apóstolos, Tem os títulos que podemos respeitar, mas os apóstolos que nós entendemos, biblicamente, são os 12 mais o apóstolo Paulo. Amém. Aos santos fiéis em Cristo Jesus. Lembrando que nós somos santos, Somos separados de Deus para a sua obra,
para a sua glória. Versículo 4 diz assim: e porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ouvimos da vossa fé. O que é isso? Paulo, ele primeiro foi elogiando e tal, para depois ele pegar o chicote e dar uma advertência. Mas a questão do testemunho, mesmo assim, com aquelas diversidades, com aqueles ataques para tirar a igreja da direção, eles davam testemunho da fé. Amém? Então, temos que aplicar para a nossa vida. Nós temos que dar testemunho. Sabe, irmãos, de nada adianta a gente só assimilar ali a palavra e tudo mais e tal, e não darmos um bom testemunho. Precisamos testemunhar do Senhor. Precisamos, no momento da adversidade, nos segurarmos, não blasfemarmos e fazer aquilo que o Senhor Jesus deseja. Que as pessoas estão de olho em nós. Muitas das vezes a pessoa quer evangelizar, ganhar e tal. Um mau testemunho, afasta muita gente. A pessoa chega e fala, eu vou para a igreja para essa pessoa e tal. Quem não quer saber do Senhor, arruma tudo que é desculpa. Então, faz a sua parte, dê um bom testemunho. Entenda o seguinte, vamos jogar real. Por mais certinho que você ande, vai ter sempre alguém apontando o dedo. Se você andar certinho e tal, sabe o que vão falar? Ia lá, quer dar uma de santinha ou santo, hein? Só para ir para o céu. Vamos falar isso aí. Esteja preparado. Esteja preparado. Outro vai falar, eu te conheço, hein? Apronta, agora dá uma de crente. Outros vão falar assim, eu te conheço de outros carnavais. Tem os seus podres. Crente. Esteja preparado. Entendeu? Mas não se preocupa. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor, vamos ver para frente, Ele te considera santo e irrepreensível. Amém? Glória a Deus. Tá bom. Versículo 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecerdes a graça de Deus em verdade. Ele está falando do Evangelho. Amém? No finalzinho do versículo 5 diz, ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho, quando chega em nós, quando chega em alguém, ele começa a frutificar. Ou seja, ele vai dando resultado. Ele vai fazendo a diferença. Então, nós precisamos nos familiarizar com a palavra de Deus. Precisamos ler. Olha, você não precisa ser aquele cara obcecado, talvez igual eu, assim, meio doido. Não precisa ser isso tudo, não. Você pega um versículo, você vai ver que cada dia você vai melhorando. O importante é isso, cada um, dentro das suas possibilidades, limitações, vai avançando. Porque o Evangelho, ele resulta em frutos, em mudança. Amém. Passando agora para o versículo 9. Irmãos, do 9, se eu não me engano, ao 12, Paulo, ele escreve ali uma oração. Essa oração é maravilhosa. Ela é bem sintetizada, mas ela é importante. E eu consinto a você que você na sua casa medite e ore essa oração para você. Eu lembro que muitos anos atrás eu anotei essa oração e orava todo dia. Até em outra versão, até anotei aqui. Então, guarde isso. Ela está justamente nessa ênfase, para abrir o entendimento deles, para eles não serem levados a outras doutrinas erradas.
Vamos ler. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, amém? Tá. Não cessamos de orar por vós. Eu ressalto aqui a questão, a importância da oração. Não podemos cessar de orar. Tenta isso. Se as coisas não estão muito bem assim, é porque você lá atrás teve uma interrupção da sua oração. Vai uma análise. Então acorda, começa a orar de novo. Ora pelos seus filhos, ora pelo seu negócio, ora pelas coisas. Profetiza coisa boa. Manda o mal embora. Então, não cesse de orar. A oração é uma ferramenta poderosa na mão do cristão, do crente, do Senhor, da senhora. Eu lembro que quando criança, as minhas orações, olha, eu olhava, eu li essa palavra, né? E eu só tinha oração. Eu falei, olha, eu só tenho que orar, mais nada, não posso fazer mais nada, a minha situação de vida. Então eu orava incessantemente, pedia muito a Deus as coisas, e Deus é bom, me ajudou bastante, né? Quer ver? Filipenses 4, 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em outra versão, antes, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, né? Conhecidos diante de Deus pelas vossas petições e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, eu bem criança li isso daí, essa parte. O que eu fazia? Olha, eu não vou me ansiar, eu vou orar. Senhor Deus e tal. Aí tinha uma situação difícil, Senhor, me ajude nisso, naquilo outro. Ficava orando. Ficava orando, pedindo a Deus as coisas, né? E Deus foi respondendo. E até hoje Ele está respondendo. E agora eu já oro outras coisas. Então entenda, irmãos, não cesse de orar. Não cesse de orar. Ore, ore, ore. Tem filho? Ora todo dia por todos os seus filhos. Abençoe, apresente eles. Genro, nora, neto, ora. Ora. Isso não gasta nada, irmão. O inferno não quer que você ore. Entendeu? Entenda isso. Entenda que você move o céu na terra. Você traz a mão de Deus aqui na terra quando você ora. Ah, mas por quê? Entenda, eu vou te explicar. Se você entender, você nunca mais deixa de orar. Por quê? Porque Deus te deu autoridade. Ele pegou a chave da sua vida, do seu mundo, e falou: toma aí, irmão, está contigo. Se você precisar de alguma coisa, só falar comigo. Aí você fica resolvendo todas as coisas. É só falar com Ele. Ó, me ajuda aqui, Senhor, me ajuda e tal. Ele vem prover. Percebeu? Porque nós temos autoridade aqui. A gente pode resolver as coisas do nosso jeito, ou socorrer, pedir o socorro do Senhor. Senhor, me ajuda aí, ó. Senhor. Opa, peraí que eu vou mandar uns anjos aí para você, vai. Você entende? É isso. Sem contar da gente usar a nossa autoridade na oração, na unção do Espírito, repreendendo o mal e as coisas acontecendo. Aquele que ora, ele livra pessoas da morte. Aquele que ora, ele é usado por Deus para a cura, para a libertação. São pessoas que Deus confia. O que é isso? Pessoas que Deus coloca no coração para orar para o fulano de tal. Para quem Deus vai confiar? Aquela pessoa que nem ora. Vamos falar aqui, só entre a gente. O banana espiritual, aquela pessoa que tudo tá bom, tudo tá assim, tá. Só vou confiar em si. Como é que eu vou mostrar para ele, para interceder, para fulano de tal, para coisa? Tudo
Tudo é da vontade de Deus, tudo. Espera aí. Deus é soberano, mas Ele deu a chave da nossa vida para a gente cuidar, para a gente colocar em ordem. Ele não quer robô. Amém? Então, irmãos, Deus procura pessoas para orar. Então, ore pela sua família, ore pelas coisas e você vai testemunhar a mudança. Amém? Eu testemunho na minha vida. Na minha vida lá atrás. Acho que a maioria sabe a minha história. Tem até em livro aí, é coisa de louco. É quase impossível. É uma coisa... E sou fruto de oração. E falo, muito criança, eu li esses textos aqui. Tem uma Bíblia que eu ganhei com 9 anos, ou um pouco antes. Eu guardava até um pouco tempo. Eu acho que ainda tem ela lá. E essas partes estão bem marcadas. São preciosidades que eu pegava muito novo e orava, e Deus ia, e até hoje vem abençoando. Então, oração. Aí ele diz, de que pedis que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, inteligência espiritual. Cheios de conhecimento, né? Ou seja, em outra versão, transbordeis do pleno conhecimento. O que estava faltando neles? Conhecimento. Então, o que Paulo estava orando? Que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus. Amém? Da sua vontade. Em toda a sabedoria e inteligência, né? Ou entendimento espiritual. Então, nós precisamos estar cheios do conhecimento de Deus, do Senhor, né? Da vontade do Senhor, de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Amém? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para que possais andar dignamente, viver de modo digno do Senhor. Então, esse pleno conhecimento da vontade de Deus, desse conhecimento de Deus, faz com que nós possamos andar dignamente. Amém? Esse pleno conhecimento da vontade de Deus é o conhecimento de Jesus Cristo, da vida de Jesus em nós. Como Jesus andou, nós temos que andar. Aí andaremos dignamente do Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Agradando o Senhor em tudo. Você viu? Nosso conhecimento faz com que as nossas obras, tudo que a gente venha a fazer, seja digno perante o Senhor e os homens. Amém? Glória a Deus. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança ou paciência e longanimidade, com alegria, com gozo. Então, somos fortalecidos com todo o poder, ou seja, poder do Espírito Santo, o poder de Deus. O entendimento da palavra, agradando o Senhor, seguindo o Senhor Jesus, somos fortalecidos com todo o poder. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão, esse versículo, tudo. Olha, ele nos tirou da potestade das trevas. O que ele está falando? Ele nos tirou das garras do diabo. Ele nos tirou do inferno.
Irmão, guarde isso aqui. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, ninguém sai das mãos do diabo. Não é ensinar escolinha da Bíblia, não é ficar falando, é uma ação sobrenatural. O maior milagre é alguém aceitar a Jesus. Não é, a pessoa está morta, levantou, se a pessoa não aceitar Jesus, vai morrer de novo e acabou. Não é nenhum milagre físico. É a pessoa aceitar a salvação em Jesus Cristo. Ela se arrepender. Ela falar, eu não vou mais cometer esses pecados. Eu sou nova criatura. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou filho de Deus. Isso é um milagre, irmão. Não é um homem, não. É Deus. É o Espírito Santo que toca, transforma, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quebranta esse homem, essa mulher. E ela não quer mais ser o que era. Sente nojo do que fazia. Antes era prazer. Poxa, era tão bom o pecado. Agora é lixo. Poxa, mas um dinheirinho aqui da corrupção era tão bom e tal. Agora não quero mais saber. Quero mais. Pessoa é uma nova criatura. Esse é o maior milagre. E é uma ação espiritual. Porque o Espírito Santo, à medida que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trabalhando com o seu coração. Quando você está evangelizando, o Espírito Santo vai tocando no coração da pessoa. É pegar ou largar. Ou ela pega na hora, se rende, e o Espírito Santo trabalha, ou não vai ser naquele momento. O Senhor vai usar outra pessoa, vai ter um outro momento. Exige uma rendição, um arrependimento. Não é só de Deus, senão o Espírito Santo de Deus já teria todo mundo salvo aí. Há um trabalho do Espírito, mas tem que corresponder. Exige a pessoa crer no Senhor, se render. Isso é um milagre. Milagre, irmãos. É o maior milagre que tem. Porque é um milagre eterno. Irmão, já não canso de falar. O pastor me falou que eu frequentava essa igreja lá em Araçatuba, teve um movimento, um evento. Aí a pessoa chegou lá no final, foi curado. Glória a Deus, uma igreja muito grande. Glória a Deus, foi curado. Você quer aceitar Jesus agora? Não. Eu vim aqui só para ser curado. Você não quer aceitar? Não, eu vim aqui. Meu objetivo era só para ser curado. Não, agora não. Você já imaginou isso? Mas isso é real. É real. Então, esse milagre, esse trabalho do Espírito Santo, por que nós estamos te dando essa ênfase? Porque quem nos tira das garras do inimigo é o Senhor. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, ninguém toca. Aquele que é de Deus não peca, e o inimigo não lhe toca. Por que não peca? Não fica dando margem para o inimigo. Mas eu pequei e tal. Pede perdão e participa da ceia como um santo e santa de Deus. É isso. Está sempre disponível. Mas se posicione. Se posicione. Amém? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, tirou lá do inferno e agora vem. Agora vocês são filhos de Deus. É muito poderoso e maravilhoso isso. Já imaginou? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, pelo sangue de Jesus. Tudo
tudo foi colocado em ordem. A bagunça foi arrumada pelo sangue de Jesus. Amém? O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Viu a ênfase? Eles estavam falando que Jesus não era Deus, que não era bem assim não e tal. Aí o apóstolo Paulo chega e fala, o qual é a imagem invisível de Deus. Ou seja, Deus falou assim, eu vou dar uma imagenzinha minha. Jesus, meu filho. O primogênito de toda a criação, ou seja, ele estava lá no início de tudo. Como está lá em João, né? João, João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para que nele forem criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, sejam tronos, sejam dominação, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ponto final. É Jesus. É muito forte isso. Por que os principados e potestades? Porque antes eram anjos. E Deus criou anjo. Deus não criou demônio. Deus não criou nada de mal, não, irmão. Criou anjo. Mas entenda isso. Por isso que eu falo, até lá no céu você tem que manter fiel. Porque muitos que estavam no céu caíram. Não é verdade? Isso é uma constância. Deus não gosta de robô. Sempre volte o seu coração para o Senhor, sempre. Exerça isso. Amém? Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, seja primeiro em tudo. Irmãos, Jesus tem que ser o primeiro na nossa vida em tudo. Sabe? Em tudo. Amém. Versículo 20. Havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz. Pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, colocou tudo em ordem. A morte de Jesus. Irmão, por que isso? Porque o pecado veio por um homem. Precisava sair por um homem. Nós recebemos essa culpa do pecado por um homem. Agora vamos receber a graça, a purificação do pecado por um homem. Jesus. Amém. E vós também, que noutro tempo eras estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou. Ou seja, inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Ah, pessoa, gente boa e tal, mas não, ainda não se posicionou por Jesus e tal. Papapá. Ela é inimigo de Deus. Por quê? Se vier o juiz agora... Poxa, mas a pessoa é tão boa, né? De repente é meu filho, é a filha de fulano, é um parente, é uma pessoa. Aceitou Jesus como Salvador? Não. É inimigo. Mas é isso aí, irmão. O que eu falei no início? Orar sem cessar? Ore pela salvação. Ore. Porque o mais importante é a salvação eterna. Não podemos perder tempo. O tempo passa velozmente. Temos que levar a palavra. Senhor, nos dá sabedoria para falar com as pessoas, aquelas que nós amamos, né? Amém? No corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresenteis santos, irrepreensíveis
inculpáveis. O que é isso? Está lá a pessoa cheia de pecado. Eu costumo dizer, olha, eu posso ser o primeiro da fila, mas fora as criancinhas, não fica um aqui sem pecado. E cada um, irmão, se contar, a pessoa até desmaia. Você fez isso? Ixi, mais um pouco. Ai, meu Deus. E você? Pior ainda. E vai embora. Mas aí, o Senhor fala assim, ó, que Ele nos apresentou como santos, irrepreensíveis, culpáveis. Santos, puro, separado pelo Senhor. Irrepreensível, ninguém pode mais... mas... Opa, para aí. Acabou, tem nada. Mas... acabou. Inculpáveis. Está referente a isso também. Sem culpa. Amém? Não é bom demais? É maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Aí vem o título da mensagem que vamos concluir agora. Se, na verdade, condição, se, partícula C, né? Se, condicional. Na verdade, ou seja, se verdadeiramente permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Amém? O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo no céu, o qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, você será salvo, repreensível, apresentado ao Senhor, se permanecer. Se permanecer. Então, irmão, devemos permanecer firmes na fé. Firmes. É dia a dia. Sabe? Nada de... não precisa fazer coisas, votos. Não, irmão, nada. Viva uma vida simples no seu dia a dia, perdoando, tendo um coração sensível. Esteja aberto a alguém falar para você o que você precisa se acertar. Tem gente que parece que é o perfeitão. Se você chegar e falar, meu irmão, cuidado. Já foi falar comigo. O que é o bem? Quem ama, fala. Eu falando com a El, meu irmão falando comigo. Tá certo que eu sou quase perfeito, tô brincando. A gente sempre fala, ela me orienta. Isso é uma orientação, é bênção. Mas o Espírito Santo fala com você o que você precisa se acertar. Confere, irmão. Você entende? Não espere Deus mover o céu, mandar um anjo te chacoalhando. Sabe? Em nome de Jesus, não deixe nada te tirar desse caminho de fé. Nada. Anjos caíram e tudo mais aí. Você não vai cair. Depende de você. E andar na graça de Deus dia a dia. É lógico, irmãos, que nós dependemos do Espírito Santo de Deus para tudo. Mas precisamos tomar a posição para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Quer ver Lucas 18:8? Coloca para mim. 18:8. É mesmo? Isso. Exatamente. Olha só. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, irmãos, no final dos tempos, a coisa mais rara que vai ter vai ser fé. Pessoas perdem a fé. O que é a fé? A certeza do céu. A certeza. Fé é isso.
Hebreus 11, 1. Né? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. Tenha fé no sobrenatural. Amém?